Meus amados e queridos irmãos, eu quero nessa manhã, com muita alegria, com muita satisfação, saudá-los a todos com a paz do Senhor. Queremos ser grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez estar aqui com os irmãos, para mais uma vez fazermos o trabalho do Senhor, dessa feita na nossa tão abençoada Escola Bíblica Dominical, um instrumento que Deus tem usado para nos ajudar a aprender um pouco mais da palavra, a nos fortalecer mais na fé, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Hoje estaremos aqui fazendo a conclusão do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, a aula de número 13, aonde vai tratar por tema a batalha espiritual e as armas do crente, É a última aula desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, mas queremos orar, fazer oração com os irmãos antes de estar começando, já agradecendo a Deus pela sua vida, você que é um aluno nascido da Escola Bíblica Dominical, que tem acompanhado conosco desde a primeira aula, hoje também, a última aula nessa manhã de domingo, que o Senhor possa lhe recompensar cada vez mais e possa lhe abençoar ainda mais, Vamos orar, meus irmãos. Maravilhoso Deus, Pai de santa e eterna graça, Senhor, nesta manhã nós queremos ser gratos a Ti, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos mais uma vez, Senhor, diante de Ti, fazendo a Tua obra, meu Senhor, essa obra de ensino da Tua santa palavra. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor venha alcançar os corações de toda a igreja, Congregação Filadélfia 1, através do ensino da Tua palavra, venha fortalecer os meus irmãos na fé, e que o Senhor continue operando no meio de cada um, Pai, no meio da sua família, na sua casa, que a Tua bênção possa chegar, meu Senhor, da glória em abundância, para que assim, meu Deus, o Teu povo continue firme, fortalecido pela Tua palavra. Assim, Pai, nos conceda uma aula abençoada nesta manhã, pois assim nós te pedimos, e por fé te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iremos estar iniciando após termos feito a oração, pedindo a graça de Deus sobre esse trabalho. Queremos estar aqui iniciando com os irmãos, finalizando a aula conclusória do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, baseado na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, a carta aos Efésios. E hoje chegamos no capítulo número 6, o último capítulo da carta, aonde o apóstolo São Paulo ele não poderia fechar essa carta sem falar desse assunto. Depois de tantos ensinamentos que Paulo traz para nós através da santa palavra do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, ele não poderia finalizar essa carta de outra forma, senão trazendo uma orientação de uma ordem espiritual e nos preparando para uma realidade na vida de todo cristão. Que queira, que não queira, todo cristão vai ter que passar por essa realidade, que é a batalha espiritual. Então, queridos, o texto bíblico da leitura em classe está na carta aos Efésios. Você que está em casa, por gentileza, junto comigo, abra a sua Bíblia, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, para que possamos fazer essa leitura juntos, que diz assim: Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém falar.
Então Paulo agora ele traz uma palavra, meus irmãos, de ensino, de uma preocupação, na realidade, de algo prévio, né? Paulo queria trazer uma prevenção, Paulo queria prevenir a todos nós sobre essa realidade, que muitas vezes tem pessoas que não entendem. Então eu queria dizer uma coisa para os irmãos nessa manhã, para que nós possamos falar sobre uma temática dessa. Primeiramente é necessário que você que está comigo nessa manhã creia que isso existe, creia que é uma realidade, creia que é verdadeiro, porque, meus irmãos, há duas, na realidade, vidas em nós: há a vida secular e há a vida espiritual. Existem duas vidas, e essas vidas elas estão ao nosso redor. A vida espiritual ela está ao nosso redor, ela é algo que não é fictício, ela é algo que não é uma história, ela não é uma fábula, ela é uma realidade que os nossos olhos físicos não podem ver, mas que ela existe e que é onde se trava toda a guerra contra a igreja, é na guerra espiritual. Então Paulo ele começa a introdução dessa lição dizendo o seguinte: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, e o que veremos na presente lição, como diz aqui o nosso autor da última lição desse trimestre. Então, meus amados, é necessário que haja uma preocupação e é necessário que haja um direcionamento para que a gente venha se prevenir, a gente venha se armar, a gente venha se municiar contra essa guerra que está patente a todo crente. Todo crente, meu irmão, que ele queira, que ele não queira, ele é alvo de uma guerra espiritual. Então nessa manhã nós vamos estudar sobre 3 pontos. O primeiro ponto vai falar o preparo espiritual do crente para a batalha. O primeiro ponto que vai tratar da nossa lição de hoje é o preparo espiritual para essa batalha. E como é que nós vamos fazer para a gente se preparar dentro de uma ordem espiritual para essa batalha invisível, né? Que não é contra homens, que não é contra pessoa, né? É contra todo um sistema de maldade que existe nessa região celestial, nessa batalha espiritual. Então o primeiro tópico do primeiro ponto vai dizer assim: fortalecidos no poder do Senhor, né? A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, conforme narra Paulo no capítulo de número 6, versículo 10, parte A da carta aos Efésios, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é confiado pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo, conforme narra o apóstolo João no capítulo 15, versículo de número 7, né? E também o apóstolo João, na primeira carta do apóstolo, agora nas epístolas, no capítulo de número 1, versículo de número 3. Essa comunhão é que vai nos armar. Através da comunhão com Cristo, nós vamos adquirir essas armas para estar lutando contra nessa guerra, contra essa batalha espiritual, né? Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, né? Renovação da mente, para que nós venhamos alcançar, para que nós venhamos ter um êxito nessa batalha, para que nós venhamos ser vencedor. A primeira coisa, querido, que precisa estar renovada em mim e você, é a nossa mente. Agora você vai lembrar comigo, né, da carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando o mesmo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que nós temos que não nos conformar com o mundo, mas nos renovar, né? Mas nos transformar, mas se deixar trabalhado por Deus pela renovação da nossa mente. A primeira coisa que precisa ser renovada na vida do crente é a sua mente. É na sua mente.
para que ele possa entender isso, para que ele possa entrar nessa batalha prevenido, né? A renovação da nossa mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito, conforme narra Paulo também na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Lembra lá, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, esses critérios é que vai nos fazer lograr êxito nessa guerra. É a vida em santidade, a mente renovada e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína convenção não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpente, escorpiões e toda a força do maligno. Isso está escrito lá em Lucas capítulo 10, versículo de número 19. Então a primeira arma, ou a primeira ação que eu tenho que ter para entrar nessa batalha, meus amados irmãos, é buscar o poder de Deus, porque nós não temos poder em nós mesmos. O homem, ele não nasce com poder, ele nasce com força física, ele nasce com inteligência, mas ele nem nasce com poder e nem nasce com sabedoria. Poder e sabedoria são algo que só pode vir direcionado por Deus. Glória a Jesus, né? Então a primeira coisa que devemos aprender na nossa lição de hoje é que para que nós entremos nessa batalha espiritual, que é uma realidade, que nós não podemos fugir dela de jeito nenhum, porque a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, essa guerra se levanta, ela vai se levantar, o inimigo ele vai ficar furioso e ele vai se levantar contra a nossa vida. Dali então nós passamos a travar uma batalha. Os irmãos sabem que serve a Deus, sabem do que eu estou falando, dessa batalha, dessa investida do inimigo contra a vida do cristão. Então, para que nós possamos enfrentar isso, precisamos buscar o fortalecimento no poder do Senhor. Não tem outra forma de vencê-la, só pode vencer através do poder de Deus, mas para isso nós temos que ter uma vida de santidade, uma vida casta a Deus, uma vida dedicada ao Senhor, né? Temos a nossa mente renovada pelo entendimento da palavra. Por isso é que é tão importante, os pastores falam tanto, os líderes orientam tanto, os crentes que leiam a Bíblia, que estudem a palavra, porque através do estudo da palavra a nossa mente vai ser renovada, né? Porque o Senhor nos deu poder, irmão, nos deu poder. Você vai lá para Mateus capítulo de número 10 ou Lucas 10, e você vai ver o Senhor dizendo: eis que eu vos dou poder para expulsar demônio, eu vos dou poder para curar os enfermos, eu vos dou poder para pisar sobre as serpentes e escorpiões. Então ele vai nos dar poder, e o poder de Deus ele não é força física, ele é poder sobrenatural, e nessa batalha espiritual nós só vencemos com poder sobrenatural, né? Então, vigilantes, no segundo tópico, em toda oração e súplica. Precisamos acrescentar algo indispensável na vida do crente, para que ele seja um soldado pronto para essa batalha espiritual. E o que é, pastor? Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, disse o Senhor Jesus, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Satanás, ele derrota o ser humano na carne, irmão, não é no espírito. Ele derrota na carne. Satanás derrota o crente na carne, não é no espírito não, é na carne, porque é na carne que ele opera, ele não opera no espírito. Agora, através da carne ele vai para o espírito, mas ele entra na carne. Jesus foi muito categórico ao afirmar que o espírito está pronto, mas que a carne é fraca. Quem cede ao pecado é a carne, quem cede os desejos do inimigo é a carne, é ela que cede, e é a ela que nós temos que estar combatendo através de uma vida espiritual com Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então vigiemos em oração e súplica, né?
O apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Qual, pastor? A oração. Meus irmãos, a melhor arma espiritual do crente é a oração. Aleluia. Então, nessa manhã, eu creio que se você é um crente que não tem muito hábito de estar tendo uma vida de oração, nessa manhã o Espírito de Deus vai falar com você e você vai passar a se voltar para orar, a se voltar para ter uma vida de oração, porque a oração ela é a primeira arma nesse combate, a primeira arma nessa guerra é a oração. Aleluia. E o Senhor deixa disponível a arma da oração para que nós possamos estar vencendo essa batalha. Então nós juntaremos a oração com a vigilância. A oração, ela precisa estar junta com a vigilância, né? Para que assim a gente não venha cair nas tentações do inimigo, que faz parte dessa batalha. Faz parte dessa batalha. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa chamar ou clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, conforme narra Isaías, capítulo de número 59, versículo 1 e 2. Vigilância, pois esta persevera o crente essa preserva o crente nas astutas ciladas do inimigo. Vigiemos e oremos em súplica. A vigilância, ela é parceira inseparável da oração. Se você é um crente que ora muito, mas é um crente que não vigia, você pode ser surpreendido com uma cilada e você pode cair na fé. Se você é um crente que vigia muito, mas que também não ora, você é um crente que pode ser derrotado, porque você não tem arma espiritual para enfrentar essa guerra. Então, o primeiro tópico vai nos ensinar que precisamos, meus irmãos, conciliar a oração com a vigilância para sermos vencedores nessa batalha espiritual, aleluia, que nós enfrentamos todos os dias. Todo dia o crente enfrenta a batalha espiritual, que ele queira, que ele não queira, ele não tem como fugir dela, ele precisa enfrentá-la, ou sendo derrotado, ou sendo vencedor, mas ela vai vir sobre cada um de nós. Glórias a Deus, né? Então, o segundo tópico aqui já, o apóstolo Paulo ele vai partir para outra orientação, para encerrar a sua carta, falando sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. Em que campo essa batalha se trava, né? Em que contexto essa batalha vai se travar? Eu abro aqui um parêntese para dizer aqui aos irmãos, alunos da escola bíblica dominical, que uma das derrotas dos crentes dos dias atuais são não valorizar as armas espirituais, ou não buscar as armas espirituais, não se inteirar disso, não se interessar por isso e achar que servir a Deus é só ir para o culto, cantar e voltar para casa, que é só ir para o culto, fazer um trabalho e voltar para casa. Você pode ter o cargo que você tiver na igreja, meu irmão, minha irmã, mas se você não tiver uma vida espiritual assídua em comunhão com Deus, você está fadado a ser derrotado pelo inimigo. Aprenda isso nessa manhã em nome de Jesus. Então, o segundo tópico vai falar sobre as astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como o diabo, que significa caluniador e acusador. É a missão principal do inimigo, é nos caluniar e nos acusar. Ele não perdoa, apenas acusa por aquilo que a gente fez, né? Temos que ter muito cuidado com ele, viu, irmão? Muito cuidado. E tomado de uma fúria por meio de um espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astutas são confundir a mentira com a verdade. Ele é profissional nisso. Confundir a mentira com a verdade. Deturbar as escrituras, ou seja, colocar dúvida, né,
nas escrituras, falsificar, dar entendimento errado para texto ao seu bel prazer, como muitas pessoas têm feito no dia de hoje, dissimular e induzir a dissimulação. É uma das artes que o inimigo usa para trabalhar contra a vida do crente, né? Então os irmãos, olhando que ele confunde a mentira com a verdade, isso está lá em Gênesis capítulo de número 3, versículo 4 e 5, quando ele enganou Eva, quando ele enganou Adão, dizendo que se Eva comesse o fruto, ela ficaria tendo a ciência igual a Deus, seria igual a Deus. Era uma mentira que parecia ser verdade, porque era agradável a Eva, e ela acabou enveredando por esse caminho. Em outros textos mais, onde ele vai perturbar as escrituras, Mateus capítulo 4, versículo número 6, né? E também segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo de número 13 ao 14, aonde ele vai fazer dissimular a mentira, induzir a dissimulação e enfim, tentar atrapalhar de todas as formas a obra do Senhor, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologia anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Queridos, se não houver essa armadura do Senhor na minha vida e na tua, a gente vai acabar andando por um desses caminhos a qual eu acabei de citar aqui. A gente vai acabar andando por eles, e entrou por eles, a gente está fadado à derrota. Então precisamos nos armar com as armaduras do Senhor, né? É necessário que você que nessa manhã está estudando comigo da escola bíblica dominical, você aprenda uma coisa: é necessário se armar contra as astutas ciladas do diabo. É necessário colocar sobre você as armaduras de Deus, né? O conflito contra o reino das trevas. Esse conflito, meus irmãos, ele é um conflito que você não vai pedir para participar dele. Você não vai escolher participar, você vai participar dele que você queira, que não queira. Você vai ter que participar, porque ele vem automaticamente contra a igreja, porque a igreja ela prega a verdade, a igreja ela vive na verdade, e o inimigo ele vive na mentira e ele prega a mentira, né? O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Não se trata de lutar contra um ser humano, viu? Essa luta você não vai enfrentar contra homens, não é contra o seu vizinho que te chateia, não é contra aquela pessoa que te persegue. Essa luta não é contra ele, essa luta é contra os principados e as potestades da maldade, diz o apóstolo Paulo, é contra aqueles que comandam, aleluia, toda esse exército de demônio. Príncipe aqui são aqueles que comandam as hostes da maldade, assim como tem os líderes, da qual Lúcifer era um no céu, que comanda as hostes de anjo. Também existe os anjos caídos, aqueles que agora são tratados como demônio, e que existem seus príncipes, seus comandantes, que dão a ordem, que diz a que eles devem ir, o que eles devem fazer. É organizado, meu irmão. Vocês não acham que o reino das trevas é desorganizado, porque ele é organizado. É por isso que tem pego muitas pessoas desprevenidas, porque eles se organizam muito bem, e nós precisamos se prevenir contra isso, né? Essa luta não é contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais, né? Ou celeste. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão, debaixo das autoridades do inimigo. Assim como Deus usa dos seus vasos na igreja para beneficiar a obra, Satanás também usa dos seus para fazer o mal, para montar estratégia contra você, contra mim, contra a igreja do Senhor, né? Então precisamos estar, meus amados irmãos, firme, né? Firme. Então esse é o campo aonde acontece, aleluia, essa batalha, essa guerra, que você e eu não vimos, mas ela está acontecendo.
Eu estou aqui falando com você sobre a palavra e ela está se travando agora contra a minha vida, está se travando agora contra a tua vida. Então seja inteligente, meu irmão, seja esperto, se prepare, busque em Deus comunhão, busque se armar para enfrentar essa batalha, porque ela vai vir contra você, né? As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados e potestade, ou seja, príncipe, como eu acabei de falar agora, das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Amém, meus irmãos? E esses príncipes, eles são poderosos, porque eles usam o seu poder, que eles tinham, né? Ainda quando estava com Deus, agora convertido para o mal e não mais para o bem. Eles são poderosos, eles são astutos, né? São cheios de astúcia, e eles usam tudo isso contra mim e contra você, que somos a igreja do Senhor. E aquele que não estiver preparado, ele vai ser derrotado. Hoje, nós vemos o inimigo armando cilada em todo o contexto da nossa vida, principalmente quando se trata da modernidade. Modernidade, irmão. Seja um crente que usa a modernidade para as coisas santas. Não usa a modernidade para aquilo que o inimigo tem induzido muitas pessoas a usar, para fazer as coisas erradas e acabar sendo mais um náufrago na fé cristã, né? Aleluia. Então Paulo vai falar sobre isso, e o segundo tópico vai falar sobre isso, aonde é que se trava esse campo dessa batalha. É nas regiões celestiais, é no invisível, naquilo que você não vê e naquilo que eu não vejo. Precisamos adquirir armas espirituais, armas invisíveis em nós, para enfrentar essa guerra invisível. Amém, meus irmãos? E o terceiro tópico vai falar sobre as armas espirituais indispensável ao crente. E que armas são essas? Essas armas, elas se encontram na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, quando ele vai dizer: os demais irmãos revestivos, né, de toda a armadura de Deus. As armas aqui compõem um kit, digamos assim, de armas que Deus deixa à disposição de nós, chamado de armadura. A armadura, ela não é uma peça apenas, ela é várias peças, aonde Deus vai montar, né? Paulo usa o termo armadura, simbolizando aqui a armadura de um soldado romano de guerra, mas espiritualizando tudo, para que nós venhamos entender que nessa batalha espiritual também precisamos de armadura, também precisamos de arma, né? Então o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 armas. E a primeira arma que ele considera nessa armadura é a verdade. É a primeira arma: cingi os vossos lombos com a verdade. A primeira arma que nós temos de Deus para enfrentar essa batalha é a verdade. Por que a verdade, pastor? Porque nós não podemos andar mentindo, porque o pai da mentira é o diabo. Então nós não podemos vencer uma guerra usando mentira, precisamos usar a verdade. Jesus vence essa batalha espiritual e nos dá o exemplo usando a verdade. Aonde? Lá na tentação do deserto, veja que ele usou a verdade. Também está escrito, aquilo que ele falava era a verdade escrita para combater o inimigo, né? Então Paulo diz que temos que cingir o nosso lombo, ou seja, nos revestir da verdade, irmão. Vestir a verdade, viver a verdade, andar com a verdade, falar a verdade, praticar a verdade. Que verdade é essa? A verdade bíblica, a verdade escrita na palavra. Então essa é a primeira arma. A segunda arma é vestir a couraça da justiça, né? Que é aquela coberta que é feita de uma tela de aço, que cobre o peitoral, o tórax, e vai defender os nossos órgãos vitais, né? Coração, vai ser os órgãos vitais que vai defender aonde a couraça pega. Então essa couraça, ela também tem que ser vestida por nós, mas de uma forma espiritual. Amém, meus irmãos? Então essa é a segunda arma que o apóstolo coloca, simbolizando uma armadura romana. Nós não podemos aqui, não temos tempo de detalhar tudo, né? Mas essa é a segunda arma. E a terceira arma que Paulo coloca é o calçado, os pés na preparação do Evangelho. Confeccionada em couro, a meia bota tinha sola cravadas para dar estabilidade referente à firmeza que o Evangelho proporciona
na prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Essa bota, ela não tinha solado liso, ela era como se fosse uma chuteira. Ela tinha cravas, que quando se pisava no chão, cravava no chão, para se ficar firme, para não andar caindo, né? Para não ser mais como era antes, como diz o salmista, que ele tirou a gente de um charco de lodo, onde nós escorregávamos, não tinha firmeza. Agora não, calçado os pés com essa bota, com esse calçado, que simboliza a firmeza do evangelho da paz, a gente vai poder andar com os pés cravados no chão, o inimigo não vai ter força para nos derrubar, e os vendavais não vai nos tirar da posição que Deus colocou. Amém, meus irmãos? Mas Paulo também vai falar sobre tomar, sobretudo, o escudo da fé. E esse escudo, ele tem por objetivo de proteger todo o corpo. É com o escudo embraçado ali, o escudo que a gente se defende dos dardos, né? Vem um do lado esquerdo, vem um do lado direito, a gente se defende. É uma arma de defesa, a qual Deus deixou agora numa ordem espiritual, porque esses dardos que Paulo fala também é espiritual, porque vai simbolizar as investidas do inimigo contra a minha vida e contra a vida dos meus irmãos. E se você não tiver embraçado no escudo, com o escudo da fé, você vai ser atingido e você vai perder a tua vida espiritual com Deus, né? Então Paulo fala sobre esse escudo e vai falar também sobre o capacete da salvação. Agora, aqui Paulo vai falar da proteção da minha mente, da tua mente. Esse capacete, ele é uma arma que vai direcionar direto a minha mente agora transformada, né? Então Paulo vai dizer que esse capacete, que era feito de bronze ou de ferro, ele tinha estrutura suficiente para que a minha mente tivesse sido protegida. Se fosse lançada uma flecha contra o soldado, ela pegava no capacete, ela não penetrava, porque o capacete era forte, era feito de bronze ou de ferro, e flecha nenhuma atravessava. Então isso significava proteção à nossa mente. Então, meu irmão, coloque sobre a sua cabeça o capacete da salvação, aleluia, que é uma arma espiritual de Deus, e você vai estar com a tua mente guardada, a tua mente preservada, protegida contra os pensamentos, contra a tentação que faz a mente pecar, porque uma das coisas que mais as pessoas pecam é no pensamento. Isso é tão claro que Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher e desejá-la, no seu coração ele já pecou, porque o pensamento ele é rápido, viu? Para pecar pensando, meu irmão, é fração de segundo, é ligeiro, né? Então o capacete ele vai trazer esse benefício ao crente nessa luta espiritual. E Paulo termina finalmente falando sobre a única arma que é usada para defender e para atacar, que é a espada. E Paulo vai denominar essa espada como a palavra. Ele vai dizer que ela é a espada do Espírito, aleluia. E foi ela que Jesus usou para se defender, e é ela que você e eu devemos usar para defender. Quando a tentação vier sobre você, use a palavra. Quando a acusação vier sobre você, use a palavra. Quando o inimigo se levantar contra a tua vida, meu irmão, minha irmã, use a palavra. Seja um crente de uma vida de comunhão com Deus. Não despreze a oração, aleluia. Não despreze a vigilância, não despreze a armadura de Deus, não despreze as armas espirituais, e você vai ser um soldado vencedor nesta batalha. Essa garantia não é eu que te dou, essa garantia quem dá é o Senhor. É o Senhor quem vai te dar essa garantia, né? Então, finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificado como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, viu, irmão? O combate é pessoal, enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada plenamente, né? Plenamente, ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. É a espada do Espírito que tem poder para derrubar toda a fortaleza do inimigo, todo o projeto maléfico, todo o projeto satânico que ele armou contra a tua vida, aleluia. A espada, que é a palavra de Deus, tem poder de derrubar, ela tem poder de aniquilar.
Então, guarde esse ensinamento, querido, guarde essa orientação cristã no encerramento do nosso segundo trimestre da escola dominical, falando sobre essa arma, sobre essa guerra espiritual. Não subestime a guerra espiritual, esteja preparado toda hora, todo momento. Seja um crente de uma vida devocional com Deus. Deixa eu lhe dar aqui uma orientação de Deus: prisme pela oração, pela leitura da palavra e pelo jejum, e você vai ser um crente bem sucedido com Deus, porque você vai estar armado para enfrentar as astúcias, cilada do diabo, que tem se levantado contra a tua vida, contra a minha vida. Mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está lá fora, ou do que o que está com ele, o que está no mundo, e outras traduções. O Senhor, Ele é a nossa força. Seja nessa manhã fortalecido por Deus, se revista da couraça de Deus, se revista da armadura de Deus, e seja um crente vitorioso, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu espero ter contribuído um pouquinho mais para que você seja mais edificado pela palavra e possa guardar esse ensinamento no seu coração. Meus irmãos, nós vamos orar, encerrando, o trabalho do Senhor nesta manhã, encerrando a nossa escola bíblica dominical, a qual Deus tem dado a oportunidade para que a gente venha estar trabalhando com os irmãos todas as manhãs de domingo, trazendo aqui uma rápida orientação cristã. Não podemos trazer uma aula completa, o tempo não dá para fazer, mas pelo menos trazemos o resumo e algumas orientações aos irmãos conforme o tema, para que os irmãos venham também estar aproveitando o estudo da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos orar e vamos concluir o trabalho do Senhor nessa manhã. Maravilhoso Deus, Pai de santa e eterna graça, Senhor, nesta manhã eu quero te ser grato por estar aqui na tua presença. Quero te ser grato, Senhor, por estar, Pai, diante de ti, para mais uma vez fazer essa obra. Que o Senhor continue com a tua mão estendida a nos abençoar, a abençoar todo o teu povo, a abençoar toda a congregação Filadélfia 1, a cada lar, a cada família, a cada irmão, a cada irmã. Que o Senhor continue com a tua mão estendida a abençoar cada um deles, Pai. Toma a vida deles em tuas mãos, edifica cada um pela tua palavra, desperta para orar, desperta para jejuar, desperta para ler a tua palavra, e o teu nome será ainda mais glorificado na vida dos meus irmãos. Os abençoe em tudo, é o que eu te peço, e por fé te agradeço, agradecendo a ti, Pai, pela escola bíblica, pela superintendência, por todos os irmãos que trabalham conosco, em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, que é a comunhão e que as doces consolações do amoroso Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus. E quem crê nesta bênção, digam amém. 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 A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe.